Sabe uma coisa que a gente ouve toda hora e que, se a gente parar pra pensar, é usada de um jeito meio vago? A expressão administração pública. Totalmente. Outro dia mesmo eu ouvi alguém numa fila reclamando da demora de um processo na justiça e aí soltou aquele clássico: "Ah, essa administração pública não funciona". E é aí que a gente vê a confusão. Exato. Porque eu fiquei pensando, tecnicamente o judiciário não é bem administração pública nesse sentido específico, né? Não é. É um uso super comum, mas que mistura as coisas. O Poder Judiciário, claro, é uma manifestação do Estado, mas ele não se encaixa nesse conceito técnico de administração pública que o direito administrativo estuda, sabe? E essa confusão entre os três grandes, Estado, governo e administração, acho que é o ponto de partida de muita dúvida. Com certeza. E é justamente para tentar desfazer esse nó que a gente está aqui. A nossa missão hoje, com base no material que a gente analisou, é dissecar esse conceito técnico. Um conhecimento fundamental. Principalmente para quem está na jornada dos concursos, a gente vai, de uma vez por todas, tentar traçar as linhas que separam o que é Estado, o que é governo e o que de fato é administração. E o plano para isso é bem direto, né? Primeiro, a gente explora os dois sentidos da expressão, o amplo e o estrito. Certo? Depois, a gente mergulha nas duas grandes lentes que o material nos dá para enxergar a administração. O critério objetivo, que olha para o que ela faz. E o subjetivo, que foca em quem a compõe. Exato. E o mais importante, conectar tudo isso com a prática. Com as provas, né? Vendo como isso cai de verdade. Exatamente. Ver as questões reais, analisar as pegadinhas, é fazer a ponte entre a teoria e o que realmente importa na hora de marcar o X no lugar certo. Então, vamos lá, vamos desmembrar isso. A primeira grande distinção que o material traz é entre o sentido amplo e o estrito. O que exatamente significa pensar na administração pública em sentido amplo? Então, o sentido amplo, como o próprio nome já ajuda a gente a pensar, é um guarda-chuva maior. Ele abrange duas atividades do Estado que são bem diferentes na sua essência, na sua natureza. Ok, duas atividades. Qual seria a primeira? A primeira delas é o que a gente chama de governo, que exerce a função política. Aqui a gente está falando do topo da pirâmide, sabe? Das decisões mais estratégicas. Função política. Isso me soa como as decisões que definem os rumos do país, as grandes diretrizes. É por aí? Exatamente por aí. Os exemplos do material são perfeitos para ilustrar. Pensa, por exemplo, no presidente da República quando ele decide vetar um projeto de lei. Certo. Ele não está prestando um serviço direto, como emitir um documento. Ele está exercendo uma prerrogativa política na relação dele com o poder legislativo. Entendi. Outro exemplo claro, a decisão de criar ou extinguir ministérios. Isso é puro ato de governo, é definir a arquitetura do poder executivo para implementar um plano. Faz todo sentido. O governo define a política, ele traça o mapa da viagem, mas alguém precisa dirigir o carro e levar as pessoas, né? Qual seria a outra parte dentro desse sentido amplo? Essa é a segunda esfera. A administração pública em si, no seu papel de execução. É ela que exerce a função administrativa. Ah, execução! Isso. É aqui que a gente sai do palácio e vai para o balcão de atendimento, para a ponta da linha. É o médico aplicando a vacina no posto de saúde, é o fiscal da vigilância sanitária inspecionando o restaurante. É o técnico do INSS analisando um pedido de aposentadoria. Perfeito. É a máquina estatal em contato direto com o cidadão, executando aquelas políticas que foram definidas lá no nível do governo. A distinção fica muito, muito clara. Uma coisa é o ministro da Educação decidir sobre o novo currículo, outra é a professora aplicando esse currículo na sala de aula. Exato. Agora, por que é tão importante a gente isolar o sentido estrito? O que ele nos mostra que o amplo não mostra? Ele é crucial porque, para o direito administrativo e, claro, para os concursos, o sentido estrito ou o sentido técnico é o que mais importa. Ele tira a função política da equação. Ele limpa o terreno. Exato, ele limpa o terreno. Ele olha única e exclusivamente para a função administrativa, para essa atividade de execução. E do ponto de vista de quem executa, ele foca na estrutura da administração direta e indireta. Os ministérios, secretarias, autarquias. Toda essa engrenagem. E aqui que a preparação para concursos fica interessante. O material traz uma questão que é uma verdadeira casca de banana sobre esse ponto. Ah, sim.
A pergunta pedia o conceito de administração pública em sentido estrito. Isso. E a alternativa errada era uma armadilha perfeita. Nossa! Ela descrevia o conceito de administração pública em sentido amplo. Como assim? Ela dizia que o sentido estrito compreendia, olha só, os órgãos administrativos e governamentais, e que envolvia a função administrativa e a função política. Ah, então a banca joga sujo. Eles pegam a definição correta do conceito irmão, o sentido amplo, e colocam na questão sobre o sentido estrito para induzir ao erro. Exatamente essa maldade. É uma pegadinha de atenção, não só de conhecimento. Totalmente. O erro está justamente em incluir governamentais e função política. Ao pedir o sentido estrito, a questão exigia a definição pura da função administrativa. Quem não tem essa distinção afiada na mente, lê rápido. Acha que está tudo certo e perde um ponto precioso. Perde o ponto. Fica claro que entender essa diferença não é só um detalhe, né? É o que decide a questão. Sem dúvida. Fica a lição. Ok, superada essa primeira grande divisão, o material propõe duas lentes diferentes para a gente analisar a administração. Uma que foca no o que ela faz e a outra em quem ela é. Vamos começar pela primeira. O que, afinal, a administração pública faz? Essa lente, então, corresponde ao sentido objetivo. Ele também pode ser chamado de funcional ou material. Objetivo, funcional ou material. Isso. Para quem está estudando, o material até sugere um mnemônico fácil, que é FON, de funcional, objetivo e material. A pergunta-chave aqui é bem direta. Qual é a atividade concreta que está sendo exercida? Certo, FON. E que atividades são essas? Porque a atividade administrativa ainda soa um pouco genérico. O material detalha isso melhor, né? Detalha, sim. Esse conceito se desdobra em 4 grandes atividades. A primeira é o serviço público. Ok. Pensa nisso como uma ação positiva do Estado, um fazer. O transporte público é o exemplo clássico. O Estado não está te proibindo de nada, pelo contrário, ele está te oferecendo uma utilidade, uma forma de se locomover. Um fazer, uma prestação. Entendi. E a segunda atividade? A segunda é o poder de polícia. Aqui a lógica se inverte um pouco. É uma atividade, digamos, negativa, no sentido de que ela limita, restringe ou condiciona direitos individuais em nome do interesse coletivo. Negativa porque ela impõe o limite, não porque seja ruim. Exatamente. O exemplo do vizinho com o som do carro no último volume às 2 da manhã é perfeito. Todo mundo se identifica. Com certeza. Ele tem o direito à propriedade do carro, de ouvir música, mas esse direito não é absoluto. Ele para quando viola o direito ao sossego da vizinhança. O agente público que vai lá e manda baixar o som ou aplica uma multa... Tá exercendo o poder de polícia. É um exemplo ótimo, muito concreto. E as outras duas? A terceira é o fomento. Aqui, o Estado não executa diretamente, mas ele incentiva a iniciativa privada a fazer algo de interesse público. Como? Pode ser através de subsídios para uma indústria se instalar numa região carente, isenções fiscais para projetos culturais, ou financiamentos com juros baixos para a agricultura familiar. É o Estado atuando como um catalisador. E a última? E, por último, a quarta utilidade é a intervenção. É a atuação mais incisiva do Estado sobre a atividade privada. Ela pode se dar na propriedade, como numa desapropriação de um terreno para construir um hospital. Certo. Ou na ordem econômica, por meio das agências reguladoras, que ditam as regras para setores como telefonia ou energia elétrica. Então, sob essa lente objetiva, a administração é a soma dessas 4 atividades: prestar serviço, fiscalizar e limitar, incentivar e intervir. E o material também traz uma questão sobre isso, né? Traz. E a questão era bem direta. Perguntava o que era a administração pública em seu sentido objetivo. E a resposta? A resposta correta era simplesmente a atividade administrativa exercida pelo Estado. As alternativas erradas tentavam confundir, mencionando, por exemplo, o conjunto de órgãos e agentes públicos. Ah, claro. Veja, falar de órgãos e agentes não é sobre o que se faz, mas sobre
quem faz. O que nos leva perfeitamente para a segunda lente. Exato. Essa análise já fez a ponte. Se o critério objetivo foca na natureza da atividade, isso me gera uma dúvida. E quando uma entidade que a gente sabe que é do Estado, como a Petrobras, por exemplo, faz algo que se parece muito mais com uma empresa privada, como explorar petróleo para gerar lucro, Ótima pergunta. isso quer dizer que a definição não depende só do que se faz, mas também de quem faz? Essa pergunta é excelente porque ela nos leva direto para a segunda lente, o critério subjetivo, que também é conhecido como formal ou orgânico. Subjetivo, formal, orgânico. O mnemônico aqui é FOS, formal, orgânico, subjetivo de sujeito. A pergunta central muda de o que se faz para quem são as pessoas, os órgãos e as entidades que a lei define como integrantes da administração. Ah, então é o que a lei diz. Exatamente. No Brasil, o critério é formalista. É a administração pública quem a lei diz que é. Ponto final. E como a lei organiza esse quem? Qual é essa estrutura formal? A lei divide essa estrutura em duas grandes caixas. A primeira é a administração direta. Ok. Ela é composta pelos entes políticos federados, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Dentro deles, a gente tem os órgãos, que são centros de competência sem personalidade jurídica própria, como os ministérios ou as secretarias. Certo, essa é a estrutura central. E a outra caixa? É a administração indireta. Aqui estão as entidades que o Estado cria com personalidade jurídica própria para desempenhar funções de forma descentralizada. Para serem mais eficientes ou especializadas, teoricamente? Em tese, sim. E aqui temos o quarteto que todo concurseiro tem que ter na ponta da língua. As autarquias, como o INSS, as fundações públicas, as empresas públicas, como a Caixa, E as sociedades de economia mista. como o Banco do Brasil e o seu exemplo, a Petrobras. E voltando à Petrobras, o que o caso dela nos ensina sobre a diferença entre esses dois critérios? O que é fascinante no exemplo da Petrobras é que ele expõe o limite do critério objetivo e a força do critério subjetivo. Se você olhar só para a atividade dela, exploração de petróleo, uma atividade econômica com fins de lucro, Você poderia ter dificuldade de enquadrar. muita dificuldade. Não é um serviço público típico, nem poder de polícia, nem fomento. Parece mais uma empresa comum que, por acaso, tem o governo como sócio majoritário. Exato. Mas, quando a gente aplica a lente do critério subjetivo ou formal, a dúvida some. A lei define a Petrobras como uma sociedade de economia mista controlada pela União. E, portanto, integrante da administração indireta. Fim de papo. Pelo critério de quem ela é administração pública, independentemente da natureza econômica da sua atividade principal. Entender isso é vital para não cair em pegadinhas. Vital. Porque as bancas tentam criar essa falsa contradição entre os critérios. Fica muito claro. Então, mesmo que ela haja como uma empresa privada em muitos aspectos, como a lei diz que ela pertence ao Estado, para o direito administrativo, ela pertence. A identidade jurídica se sobrepõe à natureza da atividade. Perfeito. E para fechar o raciocínio, o material traz uma última questão que é o espelho da anterior. Sim, é a troca perfeita. A questão pedia o conceito de administração em sentido subjetivo, mas a alternativa incorreta descrevia o conjunto de atividades de gestão de bens e interesses públicos. Ora, conjunto de atividades é o critério objetivo. É a definição clássica do sentido objetivo, material. A questão pedia o quem e a alternativa descrevia o quê. Quem estudou e tem as duas lentes bem ajustadas percebe o erro na hora. Então, o que tudo isso significa? Depois de mergulhar nesses conceitos, qual é o mapa mental que quem está estudando deve ter? Olha, o grande mapa é entender que a administração pública não é um conceito único, monolítico. É um fenômeno com várias faces. A primeira coisa é separar o joio do trigo. A distinção é entre sentido amplo e estrito. Exato. Amplo inclui o governo e a função política. O estrito, que é o campo de jogo do direito administrativo, foca só na função de execução. E dentro desse campo de jogo, temos as duas lentes. Exatamente. Dentro do sentido estrito, é preciso saber qual lente usar. A lente objetiva, que pergunta o que está sendo feito. Serviço público, poder de polícia, fomento.
intervenção, E a lente subjetiva, que pergunta quem está fazendo. administração direta e indireta. O segredo nas provas é ler o enunciado com uma lupa, para identificar qual conceito, qual sentido, qual critério a questão está exigindo. E fica claro que isso não é só um exercício teórico. Entender esses conceitos define os limites da atuação do Estado, as regras do jogo, as responsabilidades de cada um, é a fundação para entender todo o resto. Com certeza. Agora que a gente mergulhou fundo nessas definições técnicas, um passo natural seria entender como essas peças se encaixam no quebra-cabeça maior do Estado e do governo. Sem dúvida. Isso levanta uma questão importante. Como esses conceitos detalhados de administração se conectam com as estruturas fundamentais do nosso Estado. Certo. Revisitar essas ideias centrais, o que é Estado, quais são as formas de Estado, os sistemas de governo pode solidificar ainda mais essa base. É conectar os microdetalhes que a gente viu hoje ao cenário macro. É entender a floresta depois de ter analisado as árvores em detalhes. Exatamente essa a ideia. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast. Conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.